Olá, pessoal! Vamos iniciar nosso estudo das derivadas parciais. Até agora, então, nós vimos as funções que dependem de duas ou mais variáveis. Então, para começar o estudo das derivadas, vejamos esse exemplo. O Serviço Meteorológico do Canadá introduziu o Humidex. O que é o Humidex? É o índice de temperatura e umidade, para descrever efeitos combinados da temperatura e umidade. O Humidex, representado pela letra I, ele é a temperatura aparente do ar quando a temperatura real for T e a umidade relativa do ar for H. E aí este Humidex é descrito por uma função de duas variáveis, T e H, temperatura e umidade. Então, nós podemos observar aqui nessa tabela que na primeira linha nós temos os valores referentes à umidade relativa do ar e é dada em porcentagem. E na primeira coluna nós temos valores relativos à temperatura real do ambiente. Bom, então, dada uma certa temperatura, aqui vamos pegar essa temperatura aqui de 28, essa temperatura aqui o Humidex 28, né? Ele é dado quando a umidade do ar for 45 e quando a temperatura for 26. Assim como este, 45 é dado quando a umidade for 45 e quando a temperatura for 36. Aí nós temos aqui em azul uma das colunas e uma das linhas. Então, se nós olharmos para esta coluna aqui em azul, nesta coluna em azul, nós temos fixo para todos estes valores do Humidex, nós temos fixo a umidade relativa do ar em 60%. E aí nós temos a variação do Humidex para a umidade relativa fixa e a variação da temperatura. Então, aqui, 31 é quando a temperatura for 26, 35 quando a temperatura for 28 e assim sucessivamente. Observem que mantemos fixo o valor da umidade e variamos a temperatura e aí temos uma variação pro Humidex. O mesmo podemos observar aqui nessa linha em azul. Agora nós vamos fixar a temperatura em 30 graus e vamos variar a umidade. E aí com isso nós também teremos uma variação para o Humidex. Então esse é um exemplo para a gente entender o porquê das derivadas parciais. Então, lá do cálculo 1, nós vimos que a derivada ela é uma taxa de variação. E aqui, com uma função dependendo de duas variáveis, o que nós podemos observar? Que nós olhamos essa variação sempre fixando uma das duas variáveis. Então, é aí que nós vamos definir o que é derivada parcial. E dessa forma, nós vamos nos perguntar, dada uma função, dependendo de duas variáveis, como é que os valores de z, ou seja, como é que os valores da função variam quando x for mantido fixo e y variar. E também vamos nos perguntar como é que os valores dessa função varia quando agora o contrário, y for mantido fixo e a x for permitido variar. Então, é isso que nós vamos fazer. Antes de entrar na definição de derivada parcial, vamos revisar um pouquinho o cálculo 1. Então, lá do cálculo 1, nós tínhamos o seguinte. Então, aqui eu tenho uma curva, essa curva aqui em vermelho, a minha curva F, e eu tenho essa reta aqui em azul, que é a minha reta secante. Então, revisando, como é que nós encontramos a equação de uma reta quando nós conhecemos dois pontos dela? Então, nós conhecemos o ponto P e o ponto Q.
O ponto P tem coordenadas x0, f de x0, e o ponto Q, x0 mais h e f de x0 mais h. Ou seja, a distância, a variação de x0 até x0 mais h é h. Primeiro, o coeficiente angular dessa minha reta aqui vai ser dado como? Vai ser a variação em y, então é essa variação aqui, ou seja, é todo esse valor que é f de x0 mais h menos o f de x0. Então, a variação em x, variação em y, não em x, sobre a variação em x. E essa variação em x, que é x0 mais h menos x0, resulta no próprio h. Esse coeficiente angular da nossa reta, quando a reta for tangente à minha curva, então se a minha reta fosse tangente a essa curva aqui no ponto P, tangencia no ponto P, como nós temos aqui ao lado a figura. Então, aqui ao lado nós temos várias retas secantes, né? Aqui passa no ponto Q1, no ponto Q2, no ponto Q3, até chegar na reta tangente. Se todos os coeficientes angulares dessas retas aqui são dados por essa fórmula, o que nós podemos observar? Que a variação em x, lá da primeira reta em azul, que era h, conforme nós vamos nos aproximando da reta tangente, esse valor h, ele vai ficando cada vez menor. E para chegarmos, então, na reta tangente, o h é praticamente zero. Então, é daí que nós definimos o coeficiente angular da reta tangente a uma curva como sendo o limite quando h vai a zero. Só que essa definição aqui do limite com h indo a zero é o que nós chamamos lá no cálculo 1 de derivada. Essa é a definição de derivada, ou seja, é o coeficiente angular da reta tangente. Então, já recapitulamos lá no cálculo 1 e agora vamos aqui para as nossas funções de duas variáveis. Então, lá no cálculo 1 nós vimos a definição de derivada, né? Aqui, para as derivadas parciais, com funções que dependem de duas variáveis, nós vamos manter fixo. Então, aqui no primeiro caso, eu mantenho fixo y e vario o meu x. E aí, para essa variação, eu vou dizer que é a derivada da minha função f com relação a x. E se nós mantivermos fixo o x e variarmos o y, nós vamos ter a derivada da função f com relação a y. E além dessa notação que nós estamos utilizando aqui, com o x como sendo um índice, né, aqui subscrito, nós temos outras notações para as derivadas parciais. Então, nós podemos utilizar essa que nós acabamos de ver, né? Nós também podemos utilizar essa outra aqui. Também podemos utilizar essa letra grega aqui, que é o de rho, certo? Então, a derivada, quando possui este símbolo aqui, significa que a minha função depende de mais do que uma variável. Antes, nós tínhamos dy dx ou df dx, né? Derivada da função f com relação a x. Quando nós utilizamos esse d minúsculo, significa que a nossa função é uma função que depende só da variável x. Agora, quando nós passamos a utilizar o símbolo de rho, então, de rho, a derivada com relação a f, da função f com relação a x, isso aqui significa que é a derivada da minha função que depende da variável x e demais outras variáveis. Então, ela não depende só da variável x. Essa é a diferença na escrita, tá? Então, quando vocês
virem escrito com o D minúsculo, significa que a função depende só de uma variável. Quando é com esse símbolo aqui, o D-Rho, significa que a minha função, além da variável x, depende de outras variáveis. Nós também temos aqui outras formas de denotar a variável, sempre aqui, ó, nesses casos aqui, eu estou mantendo fixo y e estou variando x. E aqui com essas notações, eu estou mantendo fixo o x e variando o y. Se eu quero a minha derivada parcial em um certo ponto, então basta substituir o x e o y pelos valores do ponto, né? Então, aqui foi chamado de x0, y0. E aí, quando utilizarmos essa outra notação aqui com o d-Rho, nós podemos colocar a barra e colocar x igual a x0 e y igual a y0, que significa que é a derivada aplicada neste ponto. Vejamos um exemplo, então. As regras que nós vamos seguir são as seguintes. Para determinar a derivada parcial da função f com relação a x, nós vamos fixar y, ou seja, y para nós será uma constante e nós vamos derivar a nossa função f com relação a x com as regras que nós utilizávamos lá no cálculo 1. E vice-versa, quando quisermos determinar a derivada com relação a y, aí é o x que será tratado como uma constante. Então, aqui exemplo 2. A minha função tem essa lei aqui, é uma função que depende de duas variáveis, da variável x e da variável y. Nós precisamos calcular a derivada parcial com relação a x no ponto 1 e 3 e a derivada parcial com relação a y no ponto 1 e 3. Então, vamos começar pela derivada parcial com relação a x. Então, com relação a x, primeiro nós calculamos a função derivada, para depois aplicar no ponto. Então, relembrando as regras de derivação lá do cálculo 1. Bom, lembrando, quero a derivada com relação a x, quem é que nós vamos manter constante? O y. Então, vamos pensar que o y é uma constante, não uma variável. Então, vamos à derivada. Eu tenho que derivar 2x ao cubo vezes y ao quadrado. O 2 é constante e como eu estou derivando com relação a x, o y também é constante. Então, a regra era copia a constante, né? Então, a constante 2y ao quadrado e deriva x ao cubo. Derivada de x ao cubo, o expoente vem para frente e o novo expoente fica subtraído de uma unidade. Mais derivada de 2y com relação a x. O 2 é constante, o y é constante. Derivada de uma constante, 0. Mais derivada de 4x. 4 é constante, copia. Derivada de x é 1. E aí, podemos arrumar aqui. Vamos ficar com 2 vezes 3, 6, y ao quadrado, x ao quadrado, mais 4. Essa é a minha função derivada parcial com relação a x. Agora, vamos calcular ela com relação a y. Então, derivando agora com relação a y, quem é que nós vamos manter constante? O x. Então, agora é o x que será mantido constante. Então, aqui nós temos 2x ao cubo é constante, copia. Derivada de y ao quadrado, o expoente vem para frente, o novo expoente fica subtraído, o novo expoente do y fica subtraído de uma unidade. Mais derivada de 2y, 2 é constante, copia, derivada de y é 1. Arrumando os termos, 2 vezes 2, 4,
4x ao cubo y mais 2. Essa é a derivada parcial da minha função f com relação a y. Só que eu ainda não terminei, né? Agora, o que eu quero? Eu quero a derivada tanto com relação a x, tanto com relação a y, no ponto 1 e 3. Então, vamos lá, substituindo na derivada parcial com relação a x, no ponto x igual a 1 e y igual a 3. Vamos ficar com 6 vezes, no lugar de y, substituímos por 3, no lugar de x, substituímos por 1. E aí, vamos ficar com 3 ao quadrado, 9, 1 ao quadrado, 1. Então, 6 vezes 9, 54, mais esse 4, 58. E agora, para a derivada parcial com relação a y. Vamos substituir, então, para os valores x igual a 1 e y igual a 3. Fazendo os cálculos, 1 ao cubo é 1, 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Então, 14 é o valor da derivada parcial da função f com relação a y no ponto 1 e 3. Próximo exemplo. Todos esses exemplos vocês têm também na apostila e resolvidos. No exemplo 3, nós temos a nossa função aqui, dependendo das variáveis x e y, e também quero calcular as derivadas parciais com relação a x e com relação a y e depois aplicar no ponto de coordenadas 2 e 1. Então, vamos lá. Derivando com relação a x, vamos manter y constante. Então, aqui o meu y constante. Derivada de x ao cubo, expoente vem para frente, o novo expoente fica subtraído de uma variável. Mas, observem que y ao cubo é uma constante, então copia a constante. Derivada de x ao quadrado, expoente vem para frente e o novo fica subtraído de uma unidade. Derivada de 2y ao cubo, tanto 2 quanto... ao cubo não, ao quadrado. Tanto 2 quanto y ao quadrado são constantes, porque eu estou derivando com relação a x, então o resultado da derivada de uma constante é 0. Arrumando os termos, 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo. Aqui está a derivada parcial com relação a x. Agora, vamos à derivada com relação a y. Para derivar com relação a y, agora é o x que será mantido constante. Então, derivando com relação a y, nós vamos ter derivada de x ao cubo é constante, 0. Mais x ao quadrado é constante, copia. Derivada de y ao cubo, expoente vem para frente e o novo expoente fica subtraído de uma unidade. Menos 2 é constante, copia. Derivada de y ao quadrado, expoente vem para frente e o novo fica subtraído de uma unidade. Arrumando os termos, 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4. Então, aqui está a derivada parcial com relação a y. Agora, vamos aplicar nos pontos. Então, aplicando a derivada com relação a x no ponto de coordenadas 2 e 1. Substitui o 2, o x pelo 2, né? E o y pelo 1. Dois vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2 vezes 2, que é 4, 16. E 1 ao cubo, que é 1. Então, 16 é o valor da derivada parcial da função f com relação a x no ponto 2 e 1. E agora vamos
ao cálculo da derivada com relação a y no ponto 2 e 1. Substituindo aqui na função derivada. Dois ao quadrado é 2, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, desculpa, 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 4 é 12, 12 menos 4, 8. 8 é a derivada parcial com relação a y no ponto 2 e 1. Próximo exemplo. Então, aqui, ó, mudou a notação, né? Mas representa a mesma coisa. Então, aqui a minha função z é a minha função f, que depende de x e de y. E aí, eu quero a derivada parcial dessa função z com relação a x, que é o mesmo que nós vínhamos fazendo antes, ó. Derivada da f com relação a x e a notação d rho dy, quer dizer, derivada da função z com relação a y é o mesmo que a notação que nós vínhamos utilizando antes. Então, vamos lá. Calculando a derivada da minha função z com relação a x. Para fazer isso, aqui está a minha função e o y será considerado constante, tá? Agora, observem o seguinte, eu tenho variável x aqui no x elevado a 4 e eu tenho no argumento da minha função seno também x. Então, aqui eu tenho um produto de duas funções que dependem da variável x. Então, aqui nós vamos relembrar a regra para derivar um produto, que é a regra do produto. Então, vamos lá. Relembrando a regra do produto. Dizia o seguinte, deriva a primeira função, derivando x elevado na 4 com relação a x, 4x ao cubo. E copia a outra função. Mas, agora o contrário, copiamos a primeira função e derivamos a outra. Só que agora temos que derivar seno de x vezes y ao cubo. Y é considerado constante, tá? Então, aqui eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Deixa eu colocar um exemplo. Vocês lembram quando a função era seno de 2x? Derivando essa função, aplicando a regra da cadeia. A regra da cadeia dizia o seguinte, era a derivada da função de fora, derivada de seno, cosseno, aplicada na função de dentro, né? Mantém o argumento. Só que eu ainda tenho que derivar a função de dentro, que é o 2x, que é o que está no argumento da função seno, derivada de 2x, 2. Ou seja, a derivada da função seno de u com relação a x é a derivada de u vezes cosseno de u. Então, só para relembrar aqui algumas fórmulas de derivadas. Então, para o nosso caso aqui fica como? Derivada de seno, cosseno de tudo aquilo que está dentro do argumento. Vezes, agora, derivada de x y ao cubo é uma constante, derivada de x, 1. E aqui nem tem muito o que arrumar, né? Deixamos assim. Agora, vamos para a derivada com relação a y. Derivar com relação a y, observem que o x é denominado uma constante nesse caso. Então, sendo o x constante, derivada, então copia a constante que está na frente da função seno, derivada da função seno é a função cosseno. Deixa eu só colocar um pouquinho de distância.
derivada de seno é cosseno, vezes a derivada de dentro, derivada de xy ao cubo, sendo x constante, vai ficar 3xy ao quadrado. Ou seja, a derivada de y ao cubo, x é constante, copia, derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado. Então, aqui podemos organizar um pouco. X na 4 vezes x, potências de mesma base, somamos os expoentes. E aqui está o resultado da nossa derivada parcial da função z com relação a y. Então, é dessa forma que nós vamos fazer as derivadas parciais. O que vocês podem observar aqui? Que nós vamos utilizar todas as regras de derivação que utilizávamos no cálculo 1. Então, por isso que foi feita uma revisão das derivadas para as funções com uma variável.